A atitude mais fundamental para a vida de oração é a humildade, a virtude de se colocar no lugar certo, de reconhecer que Deus é Deus, que Ele reina sobre as nossas vidas, que eu não sou o Senhor de nada, nem da minha própria vida. A minha vida pertence a Deus, não me pertence a mim. Eu estou chamado a servir a Deus servindo meus irmãos e irmãs. Deus colocou em minhas mãos uma grande missão de evangelizar as outras pessoas, levar para as pessoas as mesmas dons e graças que eu recebi de Deus mesmo. Por isso, nós precisamos muito de aprender a rezar o Pai Nosso. Pai Nosso contém tudo isto. Contém toda a oração necessária para a nossa vida. Até agora, contemplando essa oração rica, já contemplamos muitas coisas. Na semana passada, já iniciamos a segunda parte do Pai Nosso, que são os 7 pedidos. Contemplamos em primeiro lugar aquela primeira frase que rezamos depois do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Hoje vamos ver essa segunda frase. Venha a nós o vosso reino. É oração de humildade, de reconhecer que Deus é o Rei. Ele está por em cima de todas as coisas criadas. Não tem nada acima dele. E quando rezamos bem esta oração do Pai Nosso, reconhecendo o reinado dele, nós nos colocamos primeiro em nosso lugar certo e depois todo o resto segue. Vamos ver hoje esta frase tão importante. De repente, para poder, ao rezar o Pai Nosso, refletir e reconhecer mais e mais das palavras que nós pronunciamos. A mesma palavra do reino vem da palavra basileia, do grego. E tem vários sentidos. O primeiro é o mais em geral, podemos dizer, abstrato, que é a realeza. Muitas coisas pertencem à realeza. Pode ter um rei, e a marida do rei é a rainha, que pertence à realeza, depois os príncipes, princesas, etc. Todos pertencem à realeza desta família, por isso é um termo muito geral. Mas tem ainda outra palavra mais específica, que é o reino mesmo. É aquele lugar sobre o qual um rei ou uma rainha tem soberania, tem poder de mandar. E depois tem o reinado mesmo, que é a ação de reinar. Tudo isso é muito bom, mas quando nós falamos, venha a nós o vosso reino, o que é que estamos pedindo a Deus? Estamos pedindo que as coisas sejam reais, que adquirem o mesmo mundo, um termo de ser coisas que pertencem ao rei? Significa alcançar que o reino vem para se estabelecer no mundo, substituindo repúblicas, democracias e outras formas de governo? Significa que Deus vem constantemente impondo a sua vontade, como suprimindo a vontade das pessoas? Quando você reza o Pai Nosso, o que é que você está pensando? O que é que você está pedindo a Deus? O que significa esse reino de Deus? Em primeiro lugar, é admitir, reconhecer que o reino está diante de nós, ou existe antes de nós. Antes da criação do mundo,
Deus já reinava. Não existia nada, mas ele era rei. E ao criar todo o universo, ele manifesta a sua realeza, o seu reinado. Ao criar o mundo e os homens e as mulheres, Deus não diminui em nada o seu ser como Deus, sino que ele manifesta a sua realeza em todo o universo criado. Nesse sentido, o reino de Deus precede a nós, é antes de nós. Depois, dizer venha a nós o vosso reino, estamos dizendo que queremos nos aproximar o Verbo encarnado. É invocar a Deus. Envia para nós, Senhor, o Salvador. Envia para nós aquele que vai nos resgatar das penas e pecados desta existência humana. Depois é anunciado ao longo de todo o Evangelho. Todo o Evangelho proclama o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Desde o início da pregação, ele dizia que o reino de Deus está entre vós. Está entre nós, o reino de Deus. Nós estamos pedindo a Deus que inicie o reino de Deus em nós, porque já existia antes de nós. Senhor, dá-me a graça de reconhecer que vós reinais em minha vida e na vida de todos os homens e as mulheres. É um pedido de humildade, de reconhecer quem somos e quem é Deus. É um pedir que a ressurreição de Jesus Cristo venha também. Porque ao ressuscitar dos mortos, Jesus manifesta e, mudando todas as coisas, começa realmente a reinar sobre todo o universo. Porque ele já conquistou o pecado e a morte. Aquelas coisas que nós, pelo nosso pecado, trouxemos para a criação, Deus veio para morrendo e ressuscitando até submeter a morte e o pecado ao reinado dele, para que ele seja o rei de todas as coisas e manifestar nisto seu poder sobre a morte e o pecado, poder para perdoar os pecados. Nós usamos na Santa Igreja uma palavra que encontramos no livro de Apocalipse. Maranatá, vem Senhor Jesus. Ao final do livro já temos esse grito. Certamente foi um grito dos primeiros cristãos. É um grito de toda a igreja em todos os tempos. Vem Senhor Jesus, vem reinar em nossas vidas. Vem trazer a vossa glória na minha vida pessoal, na vida da minha família, da minha comunidade, na terra. Venha reinar sobre nós. Agora, esta imagem do Maranatá, vem Senhor Jesus, é o grito da esposa junto com o Espírito. O Espírito é o Espírito de Deus, a esposa é a Santa Igreja. O Espírito e a Igreja gritam, vem Senhor Jesus, vem reinar sobre nós. É o grito do grande matrimônio entre Deus e a humanidade, manifestado primeiro na Santa Igreja de Deus. Nós queremos esse casamento. É como noivos gritando, ansiando o casamento para se unir definitivamente, como Deus se une definitivamente em Cristo nosso Senhor para reinar sobre nós. Nunca deve ser longe de nossos lábios esse grito, vem Senhor Jesus, vem reinar sobre nós. É um grito de apressando-nos a ir abraçar nossas esperanças. Até quando, Senhor?
Deus fez muitas promessas de renovar as nossas vidas e santificar a nossa vida. O Maranatá é dizer, vem, Senhor Jesus. Queremos as promessas. Até quando, Senhor, veremos isto em nossas vidas? É um desejo profundo do nosso coração para alcançar a plenitude do reino de Deus em nossas vidas. Nós todos temos esse desejo para dentro, seja pessoa batizada e cristã, seja não. Queremos a plenitude da vida em nossas vidas. A igreja invoca a vinda final do reino de Deus mediante o retorno de Cristo na glória. É um sentido do que nós pedimos. Senhor, venha o final desse mundo para a gente alcançar o céu. Tristes são as pessoas que não vivem para o céu, sino pelo hoje, o dia a dia, sem uma esperança futura. E quando olham para o futuro, só vem doença, tristeza, solidão. Pessoa que não tem fé, que não vê o final da vida como um passar para a eternidade, para o reino celeste de Deus, vive uma vida realmente triste. Quando rezamos o Pai Nosso, quando emitimos essas palavras, venha a nós o vosso reino, devemos também olhar para frente com grande esperança naquele dia que Deus vai nos chamar para o seu reino no céu. E deve encher os nossos corações com muita alegria, porque Jesus já garantiu para nós o reino nos céus. Nunca devemos ter tristeza ou medo de chegar nos céus, sino muita confiança e esperança em Cristo misericordioso, que já planejou e já abriu o caminho para nós. Quando colocamos a nossa esperança assim em Deus, esse desejo não desvia a igreja de sua missão nesse mundo. Quando eu reconheço esse destino da minha vida, reconheço que é para todo homem e a toda mulher. Todos somos chamados para o céu. Deus não criou ninguém para não alcançar o céu. Deus quer salvar a toda a humanidade. Em Cristo Jesus temos o caminho. E reconhecendo isso, temos a grande missão de ajudar outras pessoas. Primeiro, a perseverar na fé que receberam pelas águas do batismo. Segundo, a serem batizados e viver plenamente esta vida. Rezar, venha a nós o vosso reino, quer dizer, construir a igreja de Deus. Pedras vivas, homens e mulheres, construindo o edifício espiritual de Deus nesta terra, ajudando muitas pessoas a conhecer, amar e viver a sua fé. A nossa missão não pode ser longe disso. A nossa missão é isto: ajudar outras pessoas a conhecer, amar e viver a fé em Cristo Jesus e alcançar assim a vida eterna. Com efeito, o reino de Deus, diz São Paulo aos Romanos, não é comida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no reino santo. Temos que mudar a nossa visão sobre esse mundo. Nós não somos chamados a somente beber, comer, buscar vestido, casa, etc. Tudo isso é muito bom. Deus nos entregou tudo isso para o nosso bem. Mas não é para isto que vivemos. Vivemos para o céu, para o reino. E vivemos para construir junto com Deus, ajudando Ele, este reino, não de comida, de bebida, sino de justiça, de paz, de alegria. Essa justiça que quer dizer, sobretudo, trazer para os nossos corações a misericórdia de Deus. É a verdadeira justiça no mundo. E perdoados pela misericórdia de Deus,
convivemos na paz. E quando convivemos na paz, vivemos uma profunda alegria de saber que estamos no caminho certo que Deus quis para nós. Por isso, devemos buscar sempre trazer o reino de Deus para tantas almas, que ao final Deus vai obrar sua justiça em nós e construir seu reino entre nós. Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Trava-se, por conseguinte, um combate decisivo entre a carne e o Espírito. De dizer essas palavras, venha, Senhor, a nós o vosso reino, e de reconhecer que estamos em uma batalha espiritual, que o inimigo está querendo muito nos derrubar e destruir. E ele está nos atacando constantemente para nos afastar de Deus, da sua santa igreja, que é a comunidade em que vivemos, dos sacramentos que nos nutrem e nos trazem a misericórdia, que curam nossas almas. Nosso inimigo não cansa e não descansa de destruir a nossa vida interior. Ele coloca muitos brinquedos brilhando aos nossos olhos, atraindo a nossa atração, nos distraindo da verdade da nossa vida, dia e noite, para tirando os olhos da verdade da nossa vida e do Senhor que está construindo o seu reino, e esquecendo da nossa identidade como cristãos. Pecamos tudo, até a nossa vida, até a nossa eternidade. Nunca devemos esquecer que estamos entre um combate entre o que se chama a carne, que quer dizer toda a vida material, e a vida espiritual. Não porque o mundo material é ruim em si, não é. Isso já falamos. Tudo que Deus criou era muito bom. Sino, tudo isso pode nos distrair da verdade que estamos a caminho para a eternidade e do céu. Quem se conserva puro em coração, puro em ações, em seus pensamentos, em suas palavras, pode dizer o reino de Deus. E podemos dizer o contrário. Quem não vive puro em suas ações, em seus pensamentos e em suas palavras, como é que pode invocar o reino de Deus? Não seria uma hipocrisia? Primeiro, a gente tem que deixar Deus reinar em nossas palavras, reinar em nossos pensamentos, reinar em nossas ações. Volto a dizer, nossas vidas não nos pertencem. Tudo pertence a Deus. As minhas palavras não me pertencem. Pertencem sempre ao outro. Ninguém fala só para os ventos, sino fala para comunicar a outras pessoas, para expressar o que tem por dentro, suas opiniões, seus desejos, suas alegrias, suas tristezas. As nossas palavras devem ser construtivas. Claro que temos momentos em que precisamos desabafar, mas não para criticar outros, sino para buscar que o reino de Deus cresça entre nós. Que usemos as nossas palavras com muita sabedoria e muita prudência. Que cada palavra que sai das nossas bocas sirva para construir o reino de Deus. Assim, quando rezamos o Pai Nosso e quando dizemos, venha a nós o vosso reino, as nossas palavras, as nossas ações, todo o que está dentro do nosso coração vai ajudar Deus a construir isto.
Como é que a pessoa pode rezar, venha a nós o vosso reino, e em seguida criticar seu irmão? Seria grande hipocrisia. Nós precisamos muito de uma purificação de nossos pensamentos e palavras, de nossas ações, para sempre refletir o reino de Deus em nossas vidas e para nunca escandalizar outras pessoas, trazendo eles longe de Deus. Os cristãos devem distinguir entre crescimento do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade em que estamos empenhados. Dizer, venha a nós o vosso reino, pedir a Deus a justiça e a paz. Como falei antes, não é substituir outras estruturas de governo, não é? Ou outras maneiras de viver. Não. Muitas vezes, tristemente, e em nossa história recente, até membros da igreja buscavam derrubar sistemas de governo para implantar um sistema do Evangelho. Nós não devemos confundir essas duas coisas. Estamos empenhados em trazer a justiça e a paz entre homens e mulheres, entre todas as nações, obedecendo e nos ajudando das estruturas dos governos que existem. Não é substituir outros governos pelo reino de Deus, sino infiltrar em tudo com o verdadeiro reino de Deus. A nossa vocação, a vocação do homem para a vida eterna, não suprime, antes, reforça seu dever de acionar as energias e os meios recebidos do Criador para servir neste mundo a justiça e a paz. Estamos chamados em missão a trazer esse reino de Deus em nosso mundo. E assim, este pedido, venha a nós o vosso reino, está contido e é atendido na oração de Jesus, presente e eficaz na Eucaristia. Produz seu fruto na vida nova segundo as bem-aventuranças. Quando pedimos Deus vir e reinar em nossas vidas, não tem melhor maneira de aumentar isso do que participando dos sacramentos e como o sacramento primordial do nosso dia a dia, a Santa Eucaristia. Não tem melhor maneira de fazer Deus reinar em sua vida da comunhão na Eucaristia frequente, com muito recolhimento e ação de graças, sobretudo naqueles momentos depois da comunhão. Evitar toda distração. Reconhecer Deus, corpo e sangue de Cristo estão dentro de mim, me nutrindo, me transformando. Vou me entregar a Ele. Venha a nós o vosso reino em minha vida. Irmãos e irmãs, essa oração tão belíssima. Espero que vocês conseguem, cada vez que rezem, não é, penetrar o que significa. Sobretudo nessa oração, nessa frase da oração, venha a nós o vosso reino. Venha com sua misericórdia. Venha com a graça. Venha com a justiça, a paz. Venha nos dar alegria de viver as nossas vidas, cheios de Deus e cheios das graças que só Deus pode nos dar. Que Deus nos ajude a cada um de nós a reconhecer e viver a plenitude do que Ele mesmo quer para as nossas vidas. E que Deus abençoe a todos vocês, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.